Bom, gente, vamos lá. Na última aula a gente começou a falar então sobre o filo 9 cordados, que é o filo mais importante de todos, né? Ele é o que mais cai nos vestibulares, de uma forma geral, e ele tem alguns detalhes que é importante a gente conseguir lembrar, né? Esse filo, ele também é o mais extenso que a gente vai estudar, tem a maior variedade de animais. Só para dar uma refrescada rapidinho, aqui na primeira página, é só colocar o laser. A gente tem aqui vários exemplos de animais, né, que são cordados. Então, anfíoxo, assídia, lampreia, tubarão, salmão, sapo, tartaruga, crocodilo, avestruz, arara, leão, canguru, ser humano e muitos outros. A gente até chegou a brincar aqui que que quase qualquer animal que a gente pensa, assim, do nada na cabeça, tem uma grande chance desse animal ser cordado, porque a gente não lembra muito dos outros filos. Os outros filos têm menor variedade de animais, né? Pelo menos dos mais populares, né? Artrópodes, por exemplo, que inclui os insetos, aracnídeos, na verdade eles têm mais espécies do que os próprios cordados. Só que a gente não conhece assim tanto a variedade deles no grau de espécies, né? A gente conhece a gente conhece a variedade dos artrópodes mais num grau assim de a gente sabe que tem muitas mariposas diferentes, muitas borboletas diferentes, etc. Mas nos cordados a gente é mais aqueles que a gente vai usar na dedanha, no stop, etc. Então a gente está mais craque de saber. Mas é legal a gente olhar para os cordados agora com um olhar um pouco mais técnico, né? E um pouco menos assim informal, e entender melhor como é que funcionam as subdivisões dentro desse filo. E aí, na última aula, a gente começou a falar um pouquinho dessas características principais deles aqui, né? A ficha dos cordados, então, simetria bilateral, né? Então, todos os cordados têm uma cabeça mais ou menos definida, e o lado esquerdo, o lado direito do corpo. São deuterostômios, e isso é o que faz com que eles estejam junto com os equinodermos, filo 8, lá no final, né? Do ensino da zoologia e também do cladograma de evolução, como a gente vai ver depois, porque isso mostra que esses dois filos têm um ancestral comum, né? De acordo com a teoria da evolução, que seria um ancestral que nesse ancestral, na formação do tubo digestório, o blastóporo, que é aquele orifíciozinho lá que é a entrada do tubo digestório, quando ainda está na fase do embrião do animal, esse orifício, o blastóporo, vai originar o ânus, e só alguns dias, semanas depois de gestação, do processo embrionário, que vai surgir a boca, né? Então a gente vai ver que é sempre primeiro o ânus, depois a boca nesses animais, que é o contrário dos animais protostômios. Protostômios, primeiro a boca, que são de nemateumintos até os artrópodes, são aqueles animais que vai surgir primeiro a boca, ou seja, o blastóporo vai originar a boca, e depois, alguns dias, semanas, meses depois, no processo embrionário, que vai originar o ânus, né? O contrário, então. São celomados, então cavidade corporal, também para abrigar órgãos internos, digestão extracelular, tubo digestório completo, duas aberturas, né? Então boca e ânus. Sistema respiratório, várias possibilidades, pela pele, cutânea tegumentar, branquial ou pulmonar. Circulação, sistema circulatório aberto, aquele com lacunas, ou fechado, que é o mais eficiente dos vertebrados, a gente vai ver melhor depois. Sistema nervoso, a grande novidade aqui é o sistema nervoso cérebro-espinhal dorsal, ou seja, o sistema nervoso que está baseado na parte de trás do animal, né, na parte dorsal, e ele vai ser, em muitos cordados, dividido em encéfalo e medula espinhal, né, que é quase essa estaca, essa espada que está dentro da nossa coluna vertebral. Depois a gente vai ver melhor isso aí. E a reprodução não tem nada de muito importante, né? Então, brotamento nos cordados mais simples, urocordados, sexuado, indivíduos hermafroditas ou dioicos, depende da espécie, nada muito importante aqui, assim, de uma forma geral. Agora, a gente começou a falar aqui, e aqui que a gente parou na última aula, na verdade, né, sobre os características embrionárias exclusivas dos cordados. E isso aqui cai bastante, gente, cai bastante. Várias alternativas, assim, falando assim, alternativa A, B, C, D e E, e pergunta assim, quais são as características exclusivas dos cordados na fase do embrião? Aí aparece lá, notocorda, tubo nervoso dorsal, fendas branquiais faringianas e brânquias.
sei lá, eles vão colocar 4 características quaisquer lá, ou 3, algum número tal. E aí eles podem colocar nessas alternativas alguma característica que não seja essas 4. Então é bom você excluir essa alternativa que não tenha essas 4 aqui. Essas 4 aqui que são as estruturas exclusivas dos cordados. Algumas características que podem aparecer nessas alternativas, muitos cordados vão ter, mas nem todos. Essas 4 aqui, todos eles vão ter. Na verdade, eles são tão diversos, eles têm uma variedade tão grande, esses animais, os cordados, que, na verdade, uma das poucas coisas que a gente pode dizer que eles têm todos em comum é isso na fase embrionária, né? São essas 4 características. Todas as outras que a gente vai estudar vão ser específicas de cada subgrupo, então vai ter muita variedade. Agora, sempre que vocês pensarem assim, nossa, o que junta todos os cordados num grupo só? O que faz eles todos estarem ali, né, agrupados no mesmo filo? São essas 4 coisas, tá? Inclusive, quando a gente constrói o cladograma, que a gente precisa colocar assim num ponto do cladograma o que diferencia esse filo do outro braço da árvore, do outro braço do cladograma, são essas 4 coisas aqui que a gente vai colocar principalmente, né? Então, o que vai diferenciar os cordados, eles vêm no cladograma, no mesmo tronco dos equinodermos. Então, vai ter equinodermos e cordados. Para os equinodermos, o que os equinodermos vão ter que os cordados não têm? Simetria radial na fase adulta, podemos colocar o sistema ambulacrário também, sistema hidrovascular. Agora, nos cordados, o que é exclusivo deles que os equinodermos não têm? Essas 4 coisas aqui. Notocorda, tubo nervoso dorsal, fendas branquiais faringianas e cauda pós-anal. Beleza? Poderia colocar também a simetria bilateral, né? Porque isso diferencia um do outro, mas na verdade o que são novidades mesmo, mudanças importantes, são esses 4 aqui, beleza? A simetria bilateral, na verdade, são os equinodermos que vão ser os estranhos e vão fugir da simetria bilateral na fase adulta. Isso não é propriamente uma inovação dos cordados. Até porque, se a gente for lembrar aqui, desde os plateumintos, todo mundo tem simetria bilateral. Só os que quiseram virar os esquisitões da história são os equinodermos, né? E aí, gente, a gente começou a falar, mas não falamos com detalhes como é que funcionam essas 4 características aqui. Antes de tudo, é o seguinte: o que é isso que a gente está conseguindo ver nessa imagem aqui? A gente está conseguindo ver essas imagens, estão mostrando para a gente um momento do processo embrionário, né? Uma fase embrionária. Se a gente for lembrar lá do curso de embriologia, que vale para todos os animais, a gente tem o zigoto, que é quando junta o óvulo, o gameta feminino, com o espermatozoide, que é o gameta masculino, a gente vai ter o ovo, né? O zigoto, célula ovo ou zigoto. Essa célula agora ela vai começar a se multiplicar, vai virar um emaranhado de células, que é a mórula, um emaranhado maciço de células. Em determinado momento, essa mórula, as células vão todas migrar para as bordas, digamos assim, e vão criar dentro uma cavidade com líquido. Vão criar um oceano lá dentro. Então é como se fosse virasse um balão cheio de água. Essa fase é a segunda fase, a fase da blástula. E aí, em determinado momento, essa esfera, a blástula, vai sofrer nos seus tecidos uma invaginação. Esses tecidos vão entrar para dentro e vão criar uma cavidade interna lá dentro com uma aberturazinha para fora. Essa cavidade interna criada é a origem do tubo digestório, a origem, né, do nosso boca, esôfago, estômago, intestino, etc. E quando tiver essa invaginação, essa aberturazinha que vai dar origem a essa invaginação, o nome dessa abertura é blastóporo, que é o que vai originar a boca em alguns animais e o ânus em outros. Essa abertura é o blastóporo, e a cavidade que o blastóporo permite o acesso, ou seja, o tubo digestório embrionário, a gente vai chamar de arquêntero. Então, 2 palavras importantes aí são o blastóporo e o arquêntero. E aí a gente vai ter 2 tecidos, o tecido de fora, que é a ectoderme, e o tecido de dentro, que é o tecido do tubo digestório, que é a endoderme, tecido de dentro. E aí os animais, a maioria deles vão ser triblásticos, vão criar entre a ecto e a endo também a mesoderme, que vai ser o tecido muscular, tecido ósseo em alguns animais, etc. Né? Chegamos aqui na gástrula. Nos cordados, a gente só estudou na fase de embriologia até a gástrula. Só que nos cordados a gente vai precisar ir um nível a mais.
e a gente vai estudar a quarta fase embrionária. Isso que a gente está vendo representado aqui, nada mais, nada menos é do que a sucessora da gástrula. Isso aqui é a fase 4 do processo embrionário, que ela também vai ter um nome, e o nome dessa fase é neurula, né? Então, os outros animais não chegam na neurula, eles chegam na neurula, principalmente os que têm sistema nervoso, né? Então, a partir dos quinidários. Só que a neurula vai ser diferente. Qual o principal ponto que vai ser diferente? Essa neurula aqui, e esse é um dos motivos pelo qual eu gosto de falar da neurula só quando a gente chega aqui no filo cordados. Lá no Estude e alguns outros professores de biologia, eles dão neurula desde o começo do curso de embriologia. Quando eles dão gástrula, eles já dão neurula. Mas eu acho um pouco estranho, por quê? Porque cada animal vai ter uma neurula muito diferente. Não é que nem a gástrula, que quase em todos os animais é muito parecida, então a gente tem como falar de uma forma genérica. Essa neurula aqui na fase dos cordados já é muito diferente de uma neurula de qualquer outro animal. E por que a gente precisa estudar específico aqui dos cordados? Porque ela vai mostrar essas 4 características aqui pra gente, na fase da neurula. Principalmente a diferença para os outros filos, tá aqui, ó, tubo nervoso dorsal. Grande maioria dos outros filos que vão ter tubo nervoso, ele é ventral, ou seja, ele não é parte da frente, então vai ser uma figura muito diferente dessa aqui, e não tem notocorda, então também não vai ter essa estacazinha amarela que a gente está conseguindo ver aqui, né? Então vai ser uma coisa completamente diferente. Então por isso que eu acho que por questão de método de ensino, talvez seja muito mais interessante a gente falar da neurula só quando chega nos cordados. Mesmo que todos os animais também, a maioria dos animais também cheguem na neurula, os outros filos, a gente só precisa saber com detalhes como é a neurula dos cordados, beleza? E essa neurula é essa aqui que a gente está vendo. E aí a gente tem como ver ela sobre 2 aspectos, 2 visões, 2 aparências. A gente tem como olhar essa neurula de lateral, ou seja, a gente já consegue ver quase o animal formando quase o embrião formando quase um formato de peixe aí, né? Então, ó, isso aqui a gente já conseguiria imaginar mais ou menos um peixe saindo disso aqui, né? Desse embrião aqui. Ele já está com um formato um pouco alongado e tal, né? Até a gástrula a gente vê as coisas um pouco mais redondas, né? Esféricas e tal. A partir daqui já começa a criar um alongamento do animal, que é normal, né? Se a gente for pensar, os primeiros cordados e os primeiros vertebrados vão ser aí bem parecidos com peixes, né? Corpo alongado e tal. E todos vão ter, assim, um corpo um pouco alongado. Até a gente mesmo, se a gente for pensar a gente tem um corpo alongado, né? Se a gente for ficar deitado. Então, é essa estrutura, né? Vai surgir daí tudo. E aí o que acontece? Nessa fase na neurula a gente vai notar esse alongamento e a gente olhando então para... Vamos pegar o peixe, por exemplo, né? Olhando para esse peixe, o embrião do peixe, a gente vai conseguir ver ele de lateral, que é essa visão aqui de baixo, né? Então é como se eu cortasse o peixe assim pegasse ele pela boca e cortasse ele pela boca até o rabo, assim, olhando ele de lateral, como é que ele é por dentro. Só que um outro corte que a gente pode fazer, que ele também vai mostrar algumas coisas únicas pra gente, é o corte transversal. Ou seja, eu vou pegar o peixe, o embrião do peixe, pela boca, ele tá olhando com a boca para mim, e eu vou cortar, como se eu estivesse cortando a cabeça dele fora. Aí eu vou olhar, esse é o corte transversal. Ou seja, é o corte que eu vou conseguir ver ele de frente, né? Então, no ser humano, por exemplo, em mim, o que seria um corte lateral? Seria se me cortasse assim, né? Me cortasse assim, e aí vocês conseguiriam ver toda a minha lateral. E o corte transversal é aquele que me cortaria aqui, e aí vocês conseguiriam me ver de cima, por exemplo, como é que é toda a estrutura dos meus órgãos por cima. Então são cortes de visão, de vista diferente, né? E cada um deles vai mostrar algumas coisas específicas pra gente. Então vamos primeiro olhar esse corte lateral aqui, ó. Nesse corte lateral, e é muito comum cair nos vestibulares, eles dão às vezes o corte lateral da neurula ou o corte transversal da neurula e vão pedir para vocês identificarem o que é cada uma das estruturas, beleza? Então, vamos tentar focar bastante nisso aqui para a gente conseguir resolver depois esse tipo de questão. Então, vamos para a visão lateral. O que a gente está conseguindo ver aqui na visão lateral? A gente está conseguindo ver aqui em amarelo, isso aqui é a notocorda, que tem uma função de sustentação,
no embrião. Então, é como se fosse, a notocorda é como se fosse a coluna vertebral embrionária. Então, ela vai servir ali para sustentação e para orientar o crescimento desse animal. Essa estaca amarela aqui. Atrás da notocorda, ou seja, bem na parte das costas do animal mesmo, a gente tem o tubo nervoso dorsal. O que é isso? Esse tubo nervoso dorsal que vai depois originar o encéfalo e a medula espinhal, ou seja, o nosso sistema nervoso central, né? Nosso de comando dos movimentos, de comando dos processos do corpo e assim por diante. Então, essa visão lateral que está mostrando isso para a gente. E também aqui a gente está conseguindo ver o ânus, né? Olha que interessante, a gente está vendo aqui nesse tubo digestório, está formando, o ânus já está aberto, só que a boca ainda não abriu, né? Isso mostra para a gente como esses animais são deuterostômios, ou seja, primeiro abriu o ânus, daqui a alguns dias dessa foto aqui, talvez abra a boca do outro lado, mas a boca só vai surgir posteriormente ao ânus. Só que essa característica do tubo digestório, ela não é exclusiva dos cordados, por isso que não está aqui em nenhuma das 4 características. Essa característica, os cordados compartilham com os equinodermos. Ambos são deuterostômios. Ambos, o tubo digestório, vai surgir primeiro pelo ânus e depois pela boca. Então, isso aparece aqui nessa imagem pra gente, mas não é das 4 características mais importantes que a gente precisa apontar, beleza? Nessa imagem, então, aqui de lateral, dessas 4 características embrionárias, a gente consegue ver 3. Notocorda, que é o amarelinho aqui no meio, tubo nervoso dorsal, aqui atrás, e a cauda pós-anal. Então, a gente está vendo aqui que o corpo não termina no ânus. Depois do ânus, o corpo continua se prolongando e vai criar uma cauda. Então, mesmo a gente, por exemplo, seres humanos, a gente não tem rabo, né? A gente não tem cauda. Mas se a gente for olhar um embrião do ser humano, ele vai ter cauda. É depois que essa cauda vai se retrair, né? Então, isso aqui é tudo na fase embrionária. Essas estruturas aqui podem sumir depois em fases posteriores, né? Às vezes, na visão lateral, ele também vai mostrar pra gente, esse aqui de baixo colorido, não está mostrando pra gente, mas essas outras aqui estão mostrando melhor. O tubo digestório, ele às vezes ele vai criar aqui algumas fendas, o próprio tubo digestório, que são as fendas branquiais. Não é a mesma coisa que brânquia. É como se fosse o buraco para a brânquia, mas só vai criar a estrutura de uma brânquia os animais realmente que forem fazer respiração branquial. Então, por exemplo, nós, seres humanos, se a gente for pegar o nosso embrião, assim como qualquer embrião de cordado, a gente vai ver o quê? Que na nossa fase embrionária, a gente tinha fendas branquiais. A gente nunca teve brânquias, mas a gente tinha fendas branquiais e essas fendas branquiais vão se retrair, né? Ou seja, só a aberturazinha, como se fosse criar uma brânquia, mas na verdade não cria. Essas fendas branquiais podem aparecer na visão lateral também, é isso que a gente está vendo nessas imagens menores aqui, beleza? Então, a gente está conseguindo ver aqui as fendas branquiais. Na verdade, com esse desenho aqui das fendas branquiais, a gente consegue ver na visão lateral as 4 características. Então, isso é bom. Mas pode aparecer esse desenho aqui sem as fendas branquiais, e aí só vão aparecer 3 características, né? Então, pode ter essa pequena variação no desenho. Agora vamos ver o corte transversal, beleza? O corte transversal, o que ele vai estar mostrando pra gente? Então, ó, é como se a gente estivesse pegando o embrião e vendo ele assim, né? O embrião está alongado aqui na minha mão, tá? Tô pegando ele aqui e tô fazendo o corte transversal. Vamos olhar como é que é a estrutura dele. Então, passando o tubo nervoso dorsal, o tubo digestório, como que funciona isso? E aí, essa imagem aqui de cima. Ó, deixa eu ver se o próximo slide mostra melhor. Aqui, ó. Essa imagem aqui, o corte transversal. O que a gente está vendo aqui nessa fase da neurula? A gente está vendo o tubo digestório passando aqui no meio, né? Então, o tubo digestório passa de um sentido para o outro do animal, no sentido, né? O ânus lá atrás e a boca na frente. Então, a gente só vai conseguir ver isso aqui do tubo digestório. E aí, a gente vai ver 2 botõezinhos em cima do tubo digestório, né? O que são cada um desses botões? É o equivalente a essa visão lateral aqui, né? Como se a gente estivesse cortando aqui, ó. Estamos cortando bem aqui, ó. Quando a gente corta aqui, a gente está vendo essa imagem aqui. Tubo digestório. Em cima temos aqui a notocorda. Então, a estaca da notocorda
passando, e em cima a gente está vendo o tubo nervoso dorsal passando, né? E aí pode aparecer ou não, então depende muito da imagem que eles escolhem para botar na prova do vestibular, pode aparecer também uns espaços em branco, assim, né? E esses outros espaços, quais são as 3 principais coisas para ver no corte transversal? São esses 3 círculos aqui. Qualquer outra coisa que apareça é secundária, gente. E normalmente o que aparece é o celoma. Então eles vão indicar o celoma aqui, que é um espaço aberto com líquido, né? Então é o tipo de espaço que pode crescer depois algum órgão ali dentro para ser protegido. Então, se a gente for pensar no nosso tórax, por exemplo, a gente tem aqui na nossa cabeça, a gente tem nosso celoma torácico, que é o espaço onde ficam protegidos os nossos pulmões e nosso coração. Ele vai surgir num espaço recheado de líquido como esse aqui, beleza? Às vezes o celoma aparece assim, nesse formato de meia-lua ou de sorriso. Às vezes ele vai aparecer aqui do lado, quase parecendo 2 pulmões, assim, um de cada lado. Pode aparecer qualquer coisa. Como que você vai identificar o que é o celoma, essa cavidade corporal? Excluindo esses outros 3 que são os mais importantes no desenho, que são essas 3 bolinhas, né? O tubo digestório, que normalmente é o maior, e em cima a notocorda, e em cima o tubo nervoso dorsal. Nessa ordem, importante não confundir, bastante gente coloca a notocorda em cima, o tubo nervoso dorsal embaixo, mas na verdade, a notocorda, ela tem origem mesodérmica, no tecido do meio. Então ela realmente está mais no interior do indivíduo. O tubo nervoso dorsal, e isso aqui é um detalhe bem importante, gente, ele tem origem ectodérmica. Ele tem origem externa. Aqui não está mostrando, mas esse tubo nervoso dorsal, como que ele vai surgir? O tubo digestório, se a gente lembrar, ele vai surgir lá na gástrula, e ele surge por uma invaginação do tecido, né? Do tecido da blástula, que ainda era um tecido indiferenciado. O tubo nervoso, ele vai surgir de uma forma muito parecida. Só que em vez de ser de baixo, ele vai surgir de cima, né? Ele vai vir de cima e também vai formar uma bolinha vindo da ectoderme, que vai originar o tubo nervoso. Também uma invaginação. Então, se a gente for pensar, isso aqui fora é a ectoderme, né? É o tecido externo. Essa ectoderme vai começar a ter uma saliência para dentro, vai começar a se invaginar para dentro, né? E vai depois se descolar do tecido da pele e vai virar essa bolinha aqui, totalmente separado da pele. Beleza? Do tecido da pele. Ou seja, a origem é ectodérmica, né? Da ectoderme, que é o tecido mais externo embrionário, beleza? Então, cada uma dessas estruturas aqui, o tubo nervoso dorsal, ele vai ter origem ectodérmica, tecido de fora. A notocorda tem origem mesodérmica, como eu falei, o tecido do meio, mesma origem dos músculos, dos ossos, etc. As fendas branquiais faringianas, como elas surgem do tubo digestório, elas vão ser de origem endodérmica, o tecido mais interno. E a cauda pós-anal é uma estrutura muscular também, né? Então, é um formato do corpo. Você poderia até dizer que a origem é mesodérmica, porque são os músculos ali da cauda e tal. Mas é mais um formato do animal mesmo, né? Então não tem um tecido de origem muito específico. Então é isso, gente. Como a gente identifica essas imagens? Então, visão lateral. A gente vai ver aqui tubo nervoso dorsal, a notocorda embaixo dele, tubo digestório embaixo. Aqui a gente está vendo que está surgindo pelo ânus, né? Corte transversal. A gente vai ver lá em cima o tubo nervoso, no meio a notocorda, embaixo o tubo digestório, e qualquer outra coisa vai ser provavelmente um celoma, beleza? É isso. E aí, aqui a gente consegue ver o seguinte, principalmente nessas imagens menores, a gente consegue ver que a musculatura, ela vai ser segmentada. Então, sei lá, se tiver alguém aqui que gosta muito de malhar, que vai muito para academia, malha, faz perna, faz braço, faz tudo, a gente vai conseguir ver o quê? Que essa pessoa vai ter a musculatura um pouco mais definida, né? Na verdade, todo mundo tem a musculatura um pouco separadinha. Só que a gente consegue fazer o músculo ficar com maior tônus muscular, né, mais contraído, e aí isso fica um pouco mais saliente na pele.
e também por questões de gordura corporal, muitos fatores, né? E aí, se alguém quiser estudar nutrição, vai conseguir ver isso aí muito bem. Tem ex-aluno do Arcadas que já fez nutrição e acham bem interessante o curso. E vão conseguir ver essa segmentação. Então, a gente também tem uma certa segmentação muscular. Então, a gente pode dizer que a gente também tem metameria. O que é metameria? É essa segmentação. A gente já viu alguns outros animais que têm metameria. Vocês lembram quais que são esses animais que têm metameria? A minhoca, a Mayumi falou. Artrópodes, a Vitória falou. Isso aí, esses dois. Minhoca, que são anelídeos, e artrópodes também, né? Que vem logo depois dos anelídeos, né? Que eles vão ter as patas, além de terem o corpo segmentado, vão ter as patas articuladas também. Então são esses dois, né? Anelídeos e artrópodes. Então a gente vai ver que os cordados também têm uma certa metameria, só que ela não é uma metameria tão evidente quanto a desses dois, né? Esses dois, essa metameria se mostra até para fora, né? E nos cordados, essa metameria ela é mais interna. A nossa pele não é tão segmentada, a gente não consegue ver na pele. A gente já consegue ver, às vezes, o músculo refletido na pele. Então é um pouco diferente, né? É uma metameria mais interna. Não é uma metameria tão intensa quanto nos artrópodes e nos anelídeos. Beleza? Isso aí, gente. Então, essas foram as estruturas embrionárias exclusivas. Alguma dúvida nessas 4 estruturas aqui? Notocorda, tubo nervoso dorsal, fendas branquiais faringianas ou cauda pós-anal? Ou tá tranquila essa parte? Beleza, qualquer coisa vocês podem chamar. Agora, gente, vamos para a variedade desse filo, beleza? O que esses caras vão ter de variedades? A gente vai conseguir ver que dentro do filo cordados, até agora a gente estudou em outros filos, às vezes, a gente entrou para ver as classes, né? Então, nos moluscos, por exemplo, a gente vai ter a classe gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Nos anelídeos, a gente tem aquetos, oligoquetos e poliquetos, né? Nos plateumintos, a gente viu muito rapidamente, e na verdade isso cai pouco com esses nomes, né? Os pets, cada um deles pode ser colocado numa classe diferente também. Então, a planária, ela é classe turbelária. O esquistossomo é classe trematoda. E a tênia é classe sextoda, com C no começo, sextoda. Mas isso aí é muito difícil cair com esses nomes, beleza? Agora, aqui, nos moluscos, nos anelídeos, a gente viu com bastante ênfase, e nos cordados também vai ser bem importante. E nos artrópodes também, né? Insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes. São as 5 classes aí dos artrópodes. Aqui a gente vai ter 7 classes. Então é bastante coisa, mas não só elas. Então vamos com calma. Vamos ver com calma como é que isso funciona. Primeiro, gente, reficofage, né? Então, reino animal. A gente tem junto do reino animal o reino fungi, reino vegetal, reino monera das bactérias e o reino protista das algas e dos protozoários. Formulação mais clássica dos reinos, né? Atualmente, muitos biólogos usam a classificação dos domínios, que são 3, aí divide as bactérias nas arqueabactérias e nas eubactérias. Mas, para aqui, eu acho que de uma forma, para nossa didática, é bom a gente usar a formulação mais clássica, né? Temos que conhecer também a questão dos domínios, né? Mas a gente pode, na hora do estudo, usar a formulação mais clássica, que eu acho que explica mais coisas para a gente. E aí, gente, a gente vai ver o quê? Reinos, dentro dos reinos, os filos, então são os 9 filos aqui dos animais. Nas plantas, dentro do reino vegetal, temos 4 filos, né? Filo briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Mas nos animais a gente tem 9 filos, né? Poríferos, cnidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Dentro de cada um desses filos vão ter as classes, algumas a gente estudou porque são importantes. Dentro das classes temos as ordens, dentro das ordens temos as famílias, dentro das famílias temos os gêneros, e por fim, dentro dos gêneros temos as espécies.
É importante lembrar essa sequência? Muito importante. Para isso tem o truque do reficofage, né? Reficofage. Mandei aí nos comentários, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? Parece quase um feitiço do Harry Potter, né? Reficofage, não sei. Mas normalmente é assim que eu lembrava como vestibulando. E aí, só que não tem só esses, né? Então, esses são os principais, beleza? Reficofage. Só que, às vezes, a gente tem uma variedade tão grande de animais que esses 7 taxons da taxonomia não vão ser suficientes. Então, entre um reino e um filo, eu vou precisar criar uma característica intermediária. Eu posso chamar de um sub-reino, eu posso chamar de um superfilo, eu posso chamar entre filo e classe, eu posso chamar de subfilo ou superclasse ou infrafilo. Então, os biólogos vão acabar criando várias categorias intermediárias quando eles tiverem tantos animais para classificar que só 7 taxons de divisão não vão ser suficientes. Então, eles vão criar outras categorias, entre elas, né? Sub-reino, superfilo, superclasse, superordem, infraordem, infraclasse, tribo, que é uma outra que aparece aí, que inclusive um ex-aluno do Arcadas que me ensinou ano passado, nunca tinha ouvido falar, mas eu não sei se é entre classe e ordem. Acho que alguns biólogos criam a categoria tribo, né? É um aluno que está fazendo saúde pública na USP, né? Aí ele disse que aprendeu isso na aula de insetologia, alguma coisa assim. Achei bem interessante, né? Aí, quando vocês se formarem, vocês descobrirem umas coisas legais aí de biologia, vocês me falam também, porque, tipo, eu acho muito legal, mas quando a gente está estudando para o vestibular, tem muitas coisas que a gente vê mais por cima, né? Não vê tanto com o rigor que os biólogos vão estudar, né? Que os sanitaristas, enfermeiros, médicos, etc. Mas então, vamos lá. E a gente está vendo o quê? Aqui a gente vai ter os filo, e aqui a gente tem a classe. Ou seja, olha quanto a gente vai ter aqui 2 níveis que os biólogos precisaram criar, além dos que a gente conhece do reficofage. Aqui temos, então, reino animalia, filo cordados, classes várias aqui, né? Dentro do filo cordados, a gente vai ter 3 agora subfilos, bem antes de chegar nas classes ainda. Subfilo urocordados, subfilo cefalocordados e subfilo vertebrados. Para cá, a gente vai ter o quê? Dentro de cada um desses subfilos, é óbvio que vai ter até o final. Vão ter as classes, ordens, famílias, gêneros e espécies. Só que para a gente, dentro desses 2 primeiros subfilos aqui, essa subdivisão restante não vai ser importante. Vamos parar de estudar aqui nos próprios subfilos, beleza? Agora, no subfilo vertebrados, o negócio vai ficar bem importante. E dentro do subfilo vertebrados, a gente vai ver 7 classes. E essas 7 classes são os animais que a gente mais conhecidos para a gente. Então, a gente vai ter os peixes, que são as primeiras 3 classes, peixes agnatos, peixes condrícteos e peixes osteícteos. E vamos ter aqui depois anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, já ficou um pouco mais familiar aqui no final para a gente as coisas, né? Essas 7 classes juntas, que informalmente a gente pode falar que são 5, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Essa galera são os vertebrados que a gente conhece. E tem muita gente que acha que os vertebrados... confunde a ideia de cordado com a ideia de vertebrado. Gente, a gente não pode se esquecer que dentro do filo cordado a gente também não tem só os vertebrados. Os vertebrados são os mais importantes e são os mais numerosos. Então, a gente quase esquece dos outros 2 subfilos aqui. E a gente já vai estudar o que são esses 2 subfilos, o que são esses animais. É preciso decorar esses subfilos? Sim, é preciso, tá, Giovana? É importante a gente saber sim, e eu já vou falar sobre eles. É claro que a gente não precisa saber deles com o grau de detalhes que a gente vai precisar saber sobre os vertebrados, beleza? Então o grau de detalhes é um pouco menor, mas a gente precisa saber sim sobre eles, tá? A gente já vai começar a falar. E aí o que acontece, gente? Percebam o seguinte, às vezes a gente
quando a gente vai aprender pela primeira vez sobre os animais, a gente aprende divisão de animais invertebrados e animais vertebrados. O que é isso? Vertebrados, a gente está vendo aqui o que é, né? O que é vertebrados? É um subfilo dentro do filo novicordados, certo? Quem são animais vertebrados? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E o que é invertebrado? Invertebrado é o que a gente chama de uma categoria residual. Não é uma categoria por si própria. Eu não vou juntar todos os invertebrados como um grupo monofilético, que todos eles têm um ancestral comum invertebrado. Como se, de repente, quando o mundo estivesse surgindo, tivesse surgido dois animais, um invertebrado e um vertebrado. Todos os invertebrados surgiram desse ancestral comum e todos os vertebrados surgiram do outro ancestral comum. Essa é uma ideia um pouco básica que algumas pessoas podem ter, absolutamente errada. Todos os vertebrados, na verdade, surgiram de um ancestral comum invertebrado. Os primeiros animais são invertebrados. Na verdade, todos os animais são invertebrados, desde os poríferos. É uma categoria, a gente só vai dizer invertebrado para dizer tudo aquilo que não é vertebrado, né? Então, na verdade, aqui temos os vertebrados. E o que são invertebrados? Todo o resto. Então, esses dois subfilos aqui são vertebrados? Não. Então, a gente pode dizer que eles são invertebrados. E esses 9 outros filos aqui em cima, né, fora dos cordados, equinodermos, artrópodes, até os poríferos, também são todos invertebrados. Por quê? Porque eles não têm vértebras, né? Não vão ter a estrutura que a gente vai ver só dentro desse subfilo vertebrados. Então, gente, todo animal que não faz parte do taxon vertebrados, essa observação 2 aqui, né? Ou seja, tanto os protocordados, que são esses dois aqui, quanto os outros 8 filos, todos podem ser chamados de invertebrados. Mas esse termo não constitui um taxon para fim de classificação, né? Então, invertebrado não é reino, não é filo, não é classe, não é nada. É só uma forma informal de reunir esses animais restantes. Porque na biologia, principalmente nos últimos anos, a gente procura colocar como um grupo técnico de animais, um reino, um filo, uma classe, etc., um grupo que tem um ancestral comum. Todos aqueles caras, aqueles exemplos de animais ali dentro, surgiram por seleção natural, pela teoria da evolução, por um ancestral comum, e isso se reflete no seu processo embrionário, né? Isso que a gente chama de um grupo monofilético. Então, normalmente, todos os filos, subfilos, qualquer taxon desses que vocês forem ver, a ideia é, toda a galera dentro desse grupo teve um ancestral comum. Esse grupo é um grupo monofilético, beleza? A gente vai ver que na prática isso nem sempre vai ser assim. Mas esse é o ideal a ser buscado numa biologia bem técnica, beleza? Numa forma de classificação dos animais e dos seres vivos em geral da forma mais técnica possível, científica possível, beleza? E aí só um outro detalhe que eu só falei rapidamente, esses dois subfilos juntos, né, esses dois primeiros urocordados e cefalocordados, que eles são os mais simples, os que têm menos detalhes, eles são juntos chamados de protocordados. Mas isso também é uma forma informal de se referir a eles, tá? Protocordados não é um reino, não é um filo, não é uma classe, não é nada. É só um grupo informal. Porque para a gente poder dizer que eles são um grupo monofilético, teria que incluir os vertebrados, para dizer que todos os descendentes de um ancestral comum estão dentro desse grupo, beleza? O que é um grupo monofilético? Grupo monofilético é um grupo que tem um ancestral comum e todos os descendentes desse ancestral comum estão nesse grupo. Se eu tiver algum descendente que não está nesse grupo, esse grupo já não é um grupo monofilético, não é um grupo técnico-científico para a gente usar como classificação, beleza? É o caso dos répteis, por exemplo, a gente vai ver. Na verdade, isso é uma discussão bem de curiosidade, né? Não é uma coisa tão importante assim de se saber, mas os répteis, tem muitos biólogos que falam que é uma categoria, uma grande anomalia e viagem ter criado essa classe répteis aqui. Porque, na verdade, aves são répteis. Mas depois a gente vai ver isso aí mais para frente. Vamos continuar, então. Alguma dúvida nessa parte de classificação aqui? Então, filocordados, 3 subfilos. Urocordados, cefalocordados e vertebrados.
Dentro dos vertebrados, temos as 7 classes, que podem ser divididas em 2 superclasses. A superclasse dos peixes, agnatos, condrictos e osteícteos, e a superclasse dos tetrápodes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Se a gente vai estudar os vertebrados de uma forma mais informal, a gente vai falar só de peixes, de uma forma geral, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Ou seja, param, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Param, certo? Mas se a gente vai analisar na forma mais técnica, que é dividindo os peixes nessas 3 classes, agnatos, condrictos e osteícteos, a gente vai precisar analisar acoaram. Então, eu quando estava fazendo vestibular, isso me ajudava um pouco. Acoaram é uma forma de juntar as iniciais de cada uma dessas classes, tá? Agnatos, condrictios, osteícteos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. São as 7 classes de vertebrados. Beleza? Então, vamos começar a estudar eles de forma mais detalhada. Alguma dúvida até aqui, gente? Ou tá de boa? Beleza, então vamos lá. Vamos então para os protocordados primeiro, que são esses caras mais simples, né? E aí, gente, eles são tão simples que cada um deles só vai ter um exemplo. Vai ter um cara para a gente precisar lembrar quem é. Urocordados, qual é o animal? Assídia, com SC. Assídia. Falou em assídia, falou em urocordado. Falou em urocordado, falou em assídia. Beleza? E os cefalocordados, a mesma coisa. Qual que é o exemplo? É o anfioxo, né? Então, são ótimos animais para vocês usarem no stop também, né? Eu acho muito difícil vocês escreverem lá anfioxo ou assídia na letra A, alguém ter o mesmo nome que vocês. Então, é uma ótima recomendação que eu faço. São esses animais aqui, assídia e anfioxo. Beleza? Tem outros urocordados e cefalocordados que caem no vestibular? Não. Tanto que eu nem sei, nunca ouvi falar na minha vida de nenhum outro que não sejam esses aqui, beleza? Com certeza tem, mas não são importantes da gente lembrar. E eles são tão simples que eles também vão ser animais pequenos, né? E eles, de uma certa forma, aquelas características embrionárias que a gente viu, aquelas estruturas embrionárias, aquelas 4, notocorda, tubo nervoso dorsal, fendos branquiais faringianos e cauda pós-anal, nesses caras, a maioria dessas características vai continuar na fase adulta. Enquanto nos vertebrados, quase todas elas vão desaparecer na fase adulta, né? Então, é uma coisa bem impressionante da gente notar. Então, vamos primeiro aqui pelos urocordados. São animais bem bonitos, gente. E eles, olha como eles são, né? Eles têm, é como se fosse quase túnicas, né? Vestidos no fundo do mar. A gente nem acha que isso aqui é um animal. Tanto que esses animais também são chamados de tunicados, né? A mesma coisa que o urocordado, uma forma um pouco mais informal de você falar, são animais tunicados, porque eles têm como se fosse essa túnica, né, que reveste o corpo deles. E como é que funciona? A gente consegue ver aqui que tem como se fosse 2 mangas, né, de camiseta, 2 sifões que a gente vai chamar, né? Um é para a entrada do fluxo de água e outro é para a saída do fluxo de água. E lá dentro desse animal, para que precisa entrar e sair o fluxo de água? Porque ele vai ter a brânquia, uma rede branquial, que vai filtrar a água do mar. Então, eles são animais filtradores. Tanto os tunicados aqui, os urocordados, como os cefalocordados também, tá? Então, os dois vão ser filtradores. Quais outros animais que a gente já estudou que também são filtradores? Vocês conseguem lembrar? E também vão ficar lá paradões, só filtrando a água do mar, pegando algumas algas, protozoários, partículas orgânicas da água, zooplâncton, fitoplâncton. O Leandro falou poríferos. Poríferos são filtradores, exatamente. Então, eles também, né? Vai entrar a água pelas laterais, vai sair pelo ósculo, e lá no meio do processo tem os coanócitos, que são aquelas células flageladas que vão envolver as partículas orgânicas para digerir dentro delas, né? Estrela do mar, a Mayumi aqui falou, né? A estrela do mar, não, na verdade ela é predadora, não é filtradora. A gente, até nos vídeos do YouTube lá que eu recomendei, quem não tiver olhado, eu acho uma boa olhar, ela é predadora, ela vai para cima de outros animais e vai digerir eles e vai predar e vai tirar da concha para se alimentar, né? Então ela é predadora, ela não é filtradora, beleza?
Tem mais animais filtradores. Quinidários, águas-vivas, anêmonas do mar. Algumas espécies devem ser filtradoras. Mas acho que tem um exemplo um pouco melhor, assim, mais evidente de que realmente é um grupo caracteristicamente filtrador que a gente já estudou. Vou dar uma dica, está dentro dos moluscos. Qual grupo de moluscos pode ser que é filtrador? Alguém tem alguma ideia? Bivalves. Isso aí, né? Ostra, mexilhão, são caras que ficam lá paradões, também vão ter os seus sifões, ou seja, duas aberturas assim para fora da concha, que é para a entrada de ar, de água e a saída de água, né? Então, os bivalves também vão ser filtradores, beleza? São animais, então, que é a oposição para filtrador? Normalmente é predador, né? Ele vai para cima de outros animais para predar a presa e tal. Esses animais não estão atrás de presa nenhuma. Eles estão lá de boa, muitas vezes parados no fundo do mar, só com o devir da água, eles vão filtrando aquela água e retirando dali pequenos micro-organismos para sua alimentação, né? Então é isso aqui que vai funcionar com esses dois animais, são filtradores, beleza? A assídia, aqui como a gente viu, vai ter esses dois sifões, lá no meio vai ter a brânquia, e essa brânquia ela vai servir tanto para conseguir a obtenção do oxigênio, ou seja, respiração, como ela também vai ser uma rede que vai conseguir, vai grudar nessa rede da brânquia esses micro-organismos que vão servir para alimentação. Então, olha como nesses animais, e isso na ostra era a mesma coisa nos bivalves, lá dos moluscos, a brânquia ela não serve só para respiração, ela também vai ter um papel importante na alimentação desses animais, né? Então isso é uma coisa recorrente e isso mostra um pouco até para a gente como que tudo se encaixa depois, né? O tubo respiratório, os órgãos respiratórios, a brânquia, por exemplo, mas também o pulmão, no embrião, a origem desses órgãos ela é endodérmica, ou seja, o tubo respiratório, o sistema respiratório, tem a mesma origem do sistema digestório. Tanto que a nossa garganta, por exemplo, participa dos dois. A gente tem a garganta participando do tubo digestório e participando do respiratório. O ar e a comida passam pelo mesmo lugar, né? Aqui, olha que semelhante. A brânquia, de origem endodérmica, também está participando dos dois sistemas, do sistema respiratório e do sistema digestório, né? Então, isso mostra como esses dois sistemas estão tão relacionados que eles têm a mesma origem embrionária endodérmica. O tecido da endodérmica é o tecido mais interno do embrião. Beleza? Então, é assim que vai funcionar essa forma de alimentação. E aí, ó, então eles vão ter respiração branquial. O sistema nervoso ainda é ganglionar, então não vai chegar a ser aquele sistema nervoso mais complexo, cérebro espinhal, que vai ser só dos vertebrados, beleza? Podem fazer até brotamento, que é aquilo que a gente via até nos poríferos, né, em alguns quinidários, começa a brotar uma assídia da outra, né, então começa a brotar uma túnica de uma outra túnica, e depois ela pode se descolar e originar um novo indivíduo, né, então pode ter brotamento aqui, reprodução assexuada, ou sexuada por fecundação externa, monóico, mas isso aqui não é importante, tá? O mais importantezinho aqui, e também é difícil cair, é essa possibilidade de brotamento aqui, beleza? E aí, quanto às estruturas embrionárias, olha aqui, ó, a notocorda vai desaparecer na fase adulta. Então, não vai ter mais a notocorda. O tubo nervoso dorsal também vai desaparecer na fase adulta. E ele não vai ter nem coluna vertebral, nem crânio. Por isso que não é vertebrado. É um outro subfilo, urocordado. Então, os urocordados eles vão perder tudo, quase, né? Vão perder a notocorda na fase adulta, ela vai acabar se desintegrando. E também o tubo nervoso dorsal, que vai virar mais um sistema nervoso ganglionar espalhado pelo animal, mas sem um tubo nervoso central muito característico, beleza? Subfilos cefalocordados agora. Muito parecido também, gente. Os anfioxos, que são esses animais, eles parecem peixinhos, tá vendo?
Só que eles são peixes que ficam, não é errado chamar eles de peixes, tá? É só, falei que são peixes que são parecidos no formato do corpo. Mas eles são bem diferentes, porque os peixes são vertebrados, e esses caras aqui ainda são cefalocordados, tá? Também são animais filtradores, só que eles vão ficar lá no fundo do mar, então no substrato, né? Só com a cabeça para fora, digamos assim, né? E o que ele vai ter? Ele vai ter alguns tentáculozinhos lá para fora, aqui a gente consegue ver nessa imagem um pouco aqui, esses tentáculozinhos, que vão também ficar pegando ali pequenas partículas da água, né? Então, algas, protozoários, fitoplâncton, zooplâncton, né, que são os nomes ecológicos para algas e protozoários, eles vão acabar pegando ali com esses tentáculozinhos, vão puxar para dentro do tubo digestório também, e vão grudar nas brânquias e vão conseguir ser digeridos a partir das brânquias também, né, pela faringe, etc. Respiração branquial, da mesma forma, sistema nervoso dorsal. Então, esses caras aqui, eles vão continuar com o tubo nervoso dorsal igualzinho o embrião de qualquer outro cordado, beleza? E a notocorda também, vão continuar com ela igualzinho. Só que eles ainda não têm coluna vertebral nem crânio, que são os ossos que vão proteger, né, depois o sistema nervoso central e tal. Eles ainda não têm nada disso. Então, por isso que os dois subfilos ainda são invertebrados. Agora, gente, percebam o seguinte. Esses cefalocordados aqui, eles têm notocorda e têm tubo nervoso dorsal, eles na fase adulta vão ser muito parecidos com um embrião de qualquer cordado na fase embrionária, né? E esse é o motivo pelo qual esses caras são bem cobrados em vestibular. Eu acho que os cefalocordados caem muito mais do que os urocordados. Os dois caem, mas tem mais questão de anfioxo do que questão de assídia. Por quê? Porque como eles continuam com todas essas características da fase embrionária, muitos biólogos dizem o seguinte: você quer entender como é que é um embrião de ser humano, de coelho, de macaco, de ave, de peixe? Você quer entender como é que é um embrião de qualquer cordado? Pega um anfioxo na fase adulta. Por quê? Porque ele mantém quase todas as características embrionárias, ele mantém na fase adulta, né? Então, quando a gente estuda o cefalocordado, o anfioxo, é como se a gente estivesse olhando para a fase embrionária de qualquer animal. É como se a gente estivesse olhando para esse animal aqui e a gente estivesse vendo nós mesmos, quando a gente está na barriga da nossa mãe, né? A gente consegue ver como que a gente era naquela época, nas primeiras semanas ali, primeiros dias, semanas de gestação, como é que a gente na neurula, né? Como que a gente era na fase da neurula. A gente vai olhar para o anfioxo na própria fase adulta, é como se ele continuasse naquela fase pro resto da vida, né? Então ele vai ter uma estrutura muito parecida. Então a notocorda permanece, o tubo nervoso dorsal permanece do mesmo jeito, né? E a gente vai ver que tanto nos urocordados quanto depois nos vertebrados, essas estruturas embrionárias vão sofrer importantes alterações. Nos urocordados, por exemplo, a gente viu que elas desaparecem completamente. Nos vertebrados, a gente vai ver já, a notocorda vai desaparecer, mas ela vai manter a estrutura para a coluna vertebral, e o tubo nervoso dorsal ele vai se transformar em encéfalo e medula espinhal. Então, só realmente nos cefalocordados que essas estruturas vão continuar como elas eram na fase embrionária, beleza? Então, isso é o importante aqui da gente lembrar desses animais. Alguma dúvida aqui, gente? Tunicados e anfioxo, assídia e anfioxo, nos animais protocordados, né? Esses dois em conjunto são os animais protocordados. Alguma dúvida até aqui? Beleza. Então, agora vamos para a parte, e agora vai começar para valer o estudo dos cordados, gente. Agora o negócio realmente, a gente vai mergulhar nos vertebrados, a gente vai ter aqui bastante conteúdo para estudar, isso aqui daqui algumas aulas, tá? Porque não é um slide aqui que a gente consegue resumir 2 subfilos, que nem é esse aqui da assídia do anfioxo. Agora a gente vai estudar peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, a gente vai ter bastante detalhes para ver nesses animais, que são os mais cobrados direto nas provas de vestibular, beleza?
E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu sugeri, assim como todos os anos eu sugiro, a galera construir uma tabela dos 9 filos animais, né? Então, poríferos, quinidários, plateumintos, etc., até os cordados, com essas características que aparecem aqui na ficha de cada um deles, né? Então, como que é a simetria, os folhetos embrionários, o blastóporo, celoma, digestão, respiração, circulação, sistema nervoso e reprodução. Eu recomendo muito para quem conseguir fazer, eu acho que ajuda muito a gente ter uma visão sistêmica da coisa, mas de qualquer forma, como eu falei, a gente vai ter uma dobradinha de revisão, beleza? Que ela vai ser bem... que eu pretendo comentar bastante com isso com vocês também, né? Agora, ou seja, essa é a tabela. Se a gente olhar desde o começo do ano, eu pedi para vocês fazerem 2 tabelas até agora. Né? Na verdade, eu sugeri que vocês fizessem, que eu acho que ia ajudar bastante. A primeira tabela é lá do primeiro curso dos protozoários. São as protozooses. A tabela com as 10 doenças de protozoários, para colocar o agente causador. Então, o Trypanosoma cruzi, por exemplo, vai causar a doença de Chagas, né? Plasmodium vai causar a malária, etc. Agente causador, agente transmissor se tiver, então o mosquito, a mosca que transmite aquela doença, a forma de transmissão, se ela é vetorial com um agente transmissor, com um vetor, se ela é oral fecal, então tem a ver com saneamento básico, né, com fezes, enchentes, etc. Ou se ela é DST, uma doença sexualmente transmissível, por exemplo, isso tudo está na forma de transmissão, e formas de prevenção, né? Então, como que a gente vai prevenir cada uma dessas doenças? Tem tudo a ver com a própria forma de transmissão. Isso era a tabela 1, a TCC 1 que eu digo, né? Tabela de conclusão de curso. A gente concluiu o curso dos protozoários com a sugestão de fazer essa tabela. Quando a gente está olhando para os filos animais, a gente tem a TCC 2, que é a tabela dos 9 filos animais, que a gente vai olhar também a característica de cada um dos 9 filos. É uma tabela gigante, bem grande mesmo, mas ela é bem completa e ensina bastante coisa pra gente. É uma ótima forma de revisão construir essa tabela, né? Agora, quando a gente entrar nos vertebrados, eu vou sugerir a TCC 3. O que é a TCC 3? A gente fazer uma tabela com as 7 classes de vertebrados. Acoaram aqui, né? Agnatos, condrídeos, osteídeos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E o que a gente vai colocar nessa tabela? A gente vai colocar essas características aqui, ó. Respiração, reprodução, esqueleto, tegumento, que é a pele, excreta nitrogenada, coração, anexos embrionários e regulação térmica. Então, também é uma tabela bem grande, e isso já vai dar uma dimensão para a gente de como a gente tem bastante coisa para falar aqui dos vertebrados. Porque em cada uma dessas 7 classes, a gente vai olhar como que é cada uma dessas características aqui, e eu vou mostrar para vocês quais são as mais importantes de cada um desses grupos, beleza? Então, essa é a TCC 3, a tabela das 7 classes de vertebrados, beleza? Mas vamos começar, então, com calma, só que vou adiantar para vocês como que é vasto esse conteúdo que a gente vai estudar, beleza? Então, exemplos de vertebrados, a gente tem lampreia, atum, arraia, rã, jacaré, pomba, ser humano. Esses animais possuem todo o sistema nervoso, cérebro espinhal. Então, já é o sistema nervoso mais complexo que a gente consegue conceber em todos os 9 filos dos animais, beleza? A notocorda vai desaparecer na fase adulta, só que antes de desaparecer, ela vai servir de orientação para o crescimento e desenvolvimento do tecido ósseo em volta dela, criando a coluna vertebral. E é a coluna vertebral que vai proteger o tubo nervoso dorsal que continua existindo. Só que esse tubo nervoso dorsal, ele vai se diferenciar na parte de cima, no encéfalo, no cérebro, né? E na parte inferior vai virar a medula espinhal, que é a parte do sistema nervoso dorsal bem importante que a gente vai ter dentro da coluna vertebral, né? E ela vai ter muito importante na coordenação dos nossos movimentos, no movimento de reflexo, né? Depois a gente vai estudar isso no segundo semestre. Quando a gente estudar o sistema nervoso, a gente vai ver que a medula espinhal ela tem um papel importante no ato reflexo, né? Mas isso tudo aí fica mais para frente. Então vai se diferenciar em encéfalo e medula espinhal na parte inferior.
E em volta, né, como eu falei, a notocorda vai orientar o crescimento da coluna vertebral e do crânio, que são os ossos que vão proteger o tubo nervoso, o sistema nervoso central. Gente, por exemplo, às vezes quando a gente é criança, não sei se vocês já ouviram, mas eu ouvia muito, né? A gente gosta de fazer uma brincadeira assim de empurra, de pular nas costas dos outros, sei lá. Eu era meio hiperativo quando eu era criança, então eu pulava, eu empurrava, eu fazia tudo que vocês podem imaginar, né? Mas também outros amigos também pulavam, então pulavam um nas costas dos outros, faziam essas coisas aí que os pais ficam desesperados, né? Cuidado com as costas, não pula nas costas do seu primo, não faz isso, não faz aquilo, né? Por que essa preocupação tão grande com as costas? Fala assim, ó, aí eles ameaçavam assim, quando você for mais velho, você vai ter problema de coluna, depois não reclama se ficar com problema de coluna, não sei o quê, né? Quando eles estão dizendo isso, a maior preocupação é com a coluna vertebral? É assim, é porque a gente pode ter algum problema de coluna, ou seja, no osso? Normalmente não. Normalmente eles estão falando assim, cuidado, pode ter algum problema de coluna, só que na verdade o mais importante não é a coluna em si, é o que está dentro da coluna, é o que está sendo protegido pela coluna, que é a medula espinhal, né? Então o grande problema, e aí infelizmente muitas pessoas podem ter acidentes, né? Claro que não costumam ser questões simples como brincadeiras, né? Mas, embora tudo tenha o seu risco. Normalmente são questões de acidentes, né? Acidentes automobilísticos, etc., pode ferir a coluna a tal ponto que a coluna serve para proteger a medula espinhal. Então você pode acabar atingindo a medula espinhal. E atingindo a medula espinhal, a pessoa pode ficar paraplégica, tetraplégica, ela perde esses movimentos, porque é a parte do sistema nervoso que vai conseguir conectar toda essa questão dos movimentos. Então a pessoa pode perder o movimento dos membros superiores ou inferiores, e assim por diante, né? Então, o cuidado com a coluna, na verdade, é o cuidado com o que está dentro dela, que é a medula espinhal, que é uma das diferenciações aqui do tubo nervoso dorsal junto com o cérebro. Então, o cérebro está em cima, enquanto a medula espinhal está embaixo, dentro da coluna vertebral. E o cérebro dentro do crânio, beleza? Então, regra de 3 aqui. O crânio está para o encéfalo, tanto quanto a coluna vertebral está para a medula espinhal dentro dela. Beleza? Quando a gente for estudar o sistema nervoso, no segundo semestre, vai ter até inclusive imagens que eu vou mostrar para vocês da medula espinhal dentro da coluna. Beleza? A coluna em si, ela é mais o osso, né? A parte de proteção e sustentação em volta. E aí, gente, então a gente tem a superclasse dos peixes, que eles não têm membros, digamos assim, eles só vão ter nadadeiras, mas não tem membros como a gente vai ter depois nos anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Por isso que a gente vai chamar esses 4 aqui de tetrápodes, que é tetra. Tetra, campeão, 4 vezes campeão, né? Tetrápodes, 4 patas. Então, o sapo tem 4 patas, o crocodilo, que é réptil, tem 4 patas. As aves, as patas superiores vão virar asas, mas também continuam tendo 4 membros, né? Então, as asas em cima e as 2 patas embaixo continuam sendo tetrápodes. E os mamíferos, nós seres humanos, também temos 4 patas, né? Na verdade, na forma de movimentação, somos bípedes, mas quanto à existência de membros, somos tetrápodes, beleza? A gente vai ter aí 4 membros. Então, são superclasse tetrápodes e a superclasse peixes, que vai ter aí algumas nadadeiras, mas não é exatamente ainda membros como a gente conhece depois nos tetrápodes, beleza? E além disso, a maioria dos peixes também vai ter uma linha lateral, que é um elemento sensorial que os tetrápodes não têm, que é, normalmente, o peixe na lateral dele vai ter uma linha com células sensoriais específicas capazes de perceber a movimentação da água. Então, é um sexto sentido desses animais, né? Além da audição, visão, tato, paladar, etc., eles vão ter essa sensação da movimentação da água, né? Pela linha lateral. Então, é isso até aqui. Agora vamos entrar, então, para valer dentro dos vertebrados. Vamos começar, então, pelos peixes, beleza? A gente vai ter aqui os peixes agnatos, condrictios e osteíctios. Alguma dúvida até aqui, gente? De uma visão geral dos subfilos, né? Urocordados, cefalocordados e vertebrados? Ou tá tranquilo, por enquanto?
Beleza. Então vamos lá. A gente pode perguntar, tá? As outras aulas vocês fizeram várias perguntas, é bom para dialogar. Se quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá? Por mensagem ou por áudio, como vocês preferirem. Mas se vocês não tiverem nada, eu vou falando, então. Os peixes, então vamos olhar. Classe Agnatus, classe Chondrictius e classe Osteictius. Os agnatus também podem ser chamados de peixes ciclostomados. Os Chondrictius podem ser chamados de peixes cartilaginosos. E os Osteictius podem ser chamados de peixes ósseos. Na verdade, quando a gente está falando isso, é a mesma coisa. Porque Chondrictio, ictio, acho que é em latim, significa peixe. E chondri significa cartilagem. Então, chondrictio está no nome peixe cartilaginoso. Osteictio. Ictio é peixe e oste é ósseo, é osso. Então, também está no nome osteictio, né? E agnatus são os peixes sem mandíbula. Se eles não têm mandíbula, eles não conseguem fazer esse movimento de mordida. E, portanto, a boca deles é uma boca circular, uma boca que não fecha, né? Então, peixes agnatus ou peixes ciclostomados. Ciclo, circular, estômago, boca, né? Então, peixes ciclostomados, peixes cartilaginosos e peixes ósseos. Desses três aqui, gente, os agnatus são os mais simples, os que a gente menos precisa estudar dos três, né? O que é mais importante aqui é a gente analisar esses dois grupos aqui, cartilaginosos e ósseos. Tem diferenças importantes entre esses dois, tanto que a gente vai precisar analisar essas diferenças tanto aqui, nesse quadro. Eu até apontei aqui as 4 mais importantes diferenças entre os dois, que é muito comum o vestibular pedir, né? Aponte 1, 2, 3, 4 diferenças entre peixes cartilaginosos e peixes osteícteos. Ou questão de verdadeiro ou falso. Entre peixes cartilaginosos e peixes ósseos, aponte o que é verdadeiro e o que é falso. Aí vai aparecer lá, ambos têm esqueleto ósseo. É mentira, porque só um tem o esqueleto ósseo e no outro o esqueleto é cartilaginoso, por isso o nome do grupo, né? Aí vai ter lá, os dois vão ter bexiga natatória. Não, só um deles tem bexiga natatória, então é falso. Os dois têm mandíbula. Verdadeiro, porque os dois vão ter mandíbula, quem não tem mandíbula vão ser só os agnatos. Mas normalmente o vestibular gosta de focar nesses dois aqui, gente. Então, pode meter bala nesses dois aqui em questão de conteúdo, tá? O vestibular gosta muito de comparar os cartilaginosos com os peixes ósseos. E a gente vai olhar isso com bastante calma. Mas vamos voltar aqui para o começo. Além dessas 4 aqui, a gente depois vai olhar também que a gente vai ver outras características anatômicas importantes também de diferença entre os chondrictios e os osteícteos, tá? E aí, mais um comentário introdutório é o seguinte. Dos peixes, gente, eu acho que 70%, 80% dos peixes do mundo são peixes ósseos, tá? Então, eles... a grande maioria dos peixes vão estar aqui. Então, se vocês tiverem dúvida no vestibular, porque o vestibular tem isso, né? Às vezes, em vez de ele usar o nome do grupo, ele vai dar um exemplo e vai pedir para você se virar lembrando de qual grupo que é esse animal, né? Então, por exemplo, em vez de ele falar quinidários, ele vai falar água-viva. As águas-vivas, qual é o tipo de sistema nervoso das águas-vivas? Uma questão um pouco específica, né? É o sistema nervoso difuso. Mas, em vez de ele falar fio 2 quinidários, ele vai trazer o exemplo. Qual é a forma de excreção das planárias? A gente precisa lembrar que a planária está no filo 3 plateumintos, né? Qual que é a forma de alimentação das ostras? Aí você precisa lembrar que as ostras são do grupo bivalves dentro do filo 5 moluscos, né? Então, eles podem muito ir pelos exemplos. E se eles colocarem, gente, algum peixe que vocês não sabem em qual classe que está, existe uma enorme possibilidade de ser um peixe ósseo, porque quase todos os peixes são ósseos. Os que são agnatos e chondrictios, a gente conta na mão, né? Então, os agnatos são lampreia e peixe-bruxa. Nunca vi cair nenhum outro no vestibular que não seja esses dois. Lampreia e peixe-bruxa, acabou.
Condrícteos, os peixes cartilaginosos. E aqui sempre fica aquela discussão, né? Muita gente, eu quando era criança discutia isso direto, né? Tubarão é peixe ou não é peixe? Ele é peixe, né? O tubarão, ele é peixe, ele é um peixe cartilaginoso, beleza? Então, quando a gente é criança, a gente fica um pouco com essa dúvida, né? Mas, para os estudos de biologia, ele é considerado peixe, assim como arraia, cação e quimera. Esses 4 são peixes cartilaginosos. Não lembro se já vi algum quinto, acho que não. Normalmente, quando o vestibular cobra algum peixe cartilaginoso, vai usar algum desses 4 de exemplo. Tubarão, raia ou arraia, pode escrever das duas formas, tá? Com o A e o primeiro R, ou só raia. Arraia ou raia, cação e quimera. Beleza? Então, são esses, normalmente, os peixes cartilaginosos. E aí, nos osteídeos, vai ter uma infinidade sem fim. Tudo que a gente pode imaginar. Salmão, atum, sardinha, cavalo marinho, robalo, qual que é aquele outro? Com T, tilápia, nossa, tudo que vocês imaginarem pode ser peixe ósseo. Aí você vai precisar tomar cuidado com alguns animais que a biologia vai pegar a gente, tipo peixe-boi, que tem nome de peixe-boi, mas não é peixe, ele é mamífero, né? Então, é porque gostam de ferrar a gente que é vestibulando com esses nomes, dizendo coisa que não é, né? Mas é só isso, tá? Que eu tenho nesses comentários gerais. Agora eu vou começar a falar um pouco mais especificamente de cada uma dessas classes. Então vamos olhar para essa classe dos agnatos, tá? Os agnatos, como eu falei, eles têm a boca circular, né? Então são esses aqui da imagem, tá? Olha como eles são peixes bem feios, digamos assim, né? Olha lá, essas nadadeiras, essas bocas assim, né? Pode até fazer um filme de terror, né? Com esses peixes, eu acho. Peixe sem mandíbula, portanto, agnatos. É sem, né? Agnatos. Gnato quer dizer mandíbula. Os outros são chamados de gnatostomados, porque eles têm mandíbula, tá? Então, são os condrícteos e os osteícteos. Sem mandíbula, inclusive, se a gente for fazer um cladograma dos vertebrados, o que vai diferenciar agnatos para todos os outros é essa questão. Sem mandíbula e com mandíbula. Todos os com mandíbula, né, condrícteos, osteícteos, anfíbios, répteis e mamíferos vão estar para o tronco de cá, beleza? Ou seja, boca circular, ciclostomados e sugadora. É como se esses caras fossem aspiradores vivos, né? Essa boca serve para quê? Não é para morder. Ela vai grudar em algum animal. Então, tem até alguns vídeos na internet, se vocês quiserem dar uma pesquisada aí. Procura aí, lampreia, peixe-bruxa, sugando, né? Então, é até um pouco estranho a gente olhar, mas eles vão grudar em alguns animais um pouco maiores, então num tubarão, numa baleia, alguma coisa assim, e vão começar a sugar sangue, né, desses animais. E se forem animais menores, podem até sugar órgãos. Então eles vão sugar para dentro o estômago, o fígado, o intestino desses animais, coração talvez, podem até matar o animal, né? Mas normalmente não chega a matar. Mas eles podem sugar para dentro sangue e órgãos de outros animais para dentro deles. Então, por isso que eles são chamados de... e eles podem fazer isso muito com cadáveres de animais, né? Então, animais que já estão mortos, eles vão lá no cadáver e sugam e se alimentam dos órgãos desse animal morto, né? Então, podem ser necrófagos, ou seja, se alimentam de animais mortos, ou ectoparasitas. Então, eles vão parasitar pelo lado de fora os animais. Quando a gente fala de parasita, a gente pensa muito nos endoparasitas, né? Então, os vermes que vão dentro do animal e causam uma doença, bactérias, vírus, fungos, protozoários. Só que a gente também tem os ectoparasitas. A lampreia é um exemplo de ectoparasita. Mas a gente também já viu um outro exemplo de ectoparasita. Vocês lembram qual? Ou seja, aquele parasita pelo lado de fora, o animal. Alguém tem alguma ideia? Qual outro animal que é ectoparasita que a gente já viu? Plateumintos? Plateumintos são endoparasitas. Fica debaixo de outro peixe. Sanguessugas, isso aí, né? São as sanguessugas. Ele fica debaixo de outro peixe. Ele
o ectoparasita pode ser de qualquer animal, né? Então, se ele parasita a gente, pode ser um ser humano, pode ser a vítima, pode ser qualquer, o parasitado, digamos assim, o hospedeiro, né? Pode ser qualquer animal. No caso das lampreias e peixe-bruxas, normalmente são peixes maiores que são atacados, né? Mas nesse caso aqui que o Leandro falou, que é o que eu estava pensando também, que são as sanguessugas, né? Anelídeos, classe dos irudíneos, que são os aquetos, né? São as sanguessugas. Também são uma forma de ectoparasita, porque ela vai parasitar as pessoas de fora, né? Os outros animais de fora. Vai grudar em algumas partes da pele e vai começar a puxar o sangue ali, né? As sanguessugas já foram usadas também para cirurgias, tá, gente? Então elas não são tão assustadoras quanto às vezes aparecem em filme, essas coisas. Elas podem até ser benéficas. São usadas para controlar alguns processos de coagulação sanguínea e etc. Algumas cirurgias, por exemplo, você não pode deixar o sangue coagular, porque senão vai fechar e vai impedir ali. Elas não sugam os órgãos, sugam só um pouco de sangue, né? E aí, os médicos, eu não sei se ainda se usa essa técnica, né? Mas eu sei que já foi bastante utilizado. Se usa as sanguessugas porque elas ficam sugando sangue e elas têm uma substância, uma forma de toxina, digamos assim, que impede a coagulação sanguínea. Porque se coagular, aquela ferida que elas fizeram ali, elas vai bloquear a passagem de sangue para elas sugarem. Então, elas vão colocar ali uma substância que impede a ação dos nossos mecanismos de coagulação, que são a coagulação é para formar a cicatriz, né, para cicatrizar uma ferida. E impedindo a coagulação, ela consegue manter esse fluxo de sangue para ela se alimentar. Então, por que muitos médicos já utilizaram as sanguessugas? Às vezes eles estão mexendo alguma coisa e não podem deixar, ou tem uma retenção de líquido, bastante líquido ali, então é para retirar o excesso de líquido mesmo, mas às vezes é porque não pode coagular, precisa deixar aberto para conseguir pegar uma amostra de sangue ou precisar fazer alguma coisa específica ali naquele tecido que não pode ter coagulação, e eles vão lá e colocam a sanguessuga para impedir, que ela consegue ter a substância para impedir a coagulação, mantém aquilo ali aberto, né? Então elas não são tão assustadoras assim quanto aparece em filme. É engraçado que, estudando a biologia, alguns animais eles vão parecer muito mais assustadores do que a gente já pensou e outros muito mais tranquilos do que a gente já pensou, né? Então, por exemplo, a estrela do mar, às vezes muita gente tem uma noção um pouco fofa dela, né? Aí vai estudar ela aqui na biologia, ver como que ela é predadora de outros animais, vai ver no vídeo lá como que ela é assassina, digere os outros animais jogando estômago em cima deles e depois puxando eles, arrancando eles da concha. Aí a gente até fica com 2 pés atrás antes de achar a estrela do mar fofa de novo, né? Então, tudo é relativo. Mas vamos continuar aqui, então. Sem nadadeiras pares. Então, isso aqui é uma última característica importante dos agnatos. Enquanto nas outras 2 classes de peixes, nos cartilaginosos e nos ósseos, quase sempre a gente vai ver as nadadeiras pares. Então, vai ter as nadadeiras do lado esquerdo, do lado direito. Aqui não, são nadadeiras ímpares. Então, só vai ter uma nadadeira normalmente em cima, né? Uma nadadeira aqui dorsal e algumas nadadeiras nas costas, mas não tem nadadeira de lado esquerdo e direito, né? É só na parte de quase como se fosse uma crista, né? Uma crina, sei lá como é que fala isso. Em cima desses animais. Então não tem nadadeiras pares, tá? Enquanto isso, nos condríctios, a gente vai ver, esses 2 aqui são peixes com mandíbula, ou seja, são gnatostomados, então eles vão conseguir morder, né? Tubarão, outros peixes também vão conseguir morder, a maioria. Os condríctios vão ter um fígado bem desenvolvido, e dessas 2 classes aqui, é importante a gente estudar os mecanismos de flutuação desses peixes. O que é a flutuação? É um mecanismo hidrostático. O que é hidrostático? Vocês já começaram a estudar hidrostática em física? A hidrostática é um dos campos de estudo da física. Vocês vão estudar a força de empuxo na água. O que é a força de empuxo na água? É a força, acho que deve ser o 2º semestre que vocês vão estudar. Força de empuxo é justamente, eu tenho um pote aqui com água, aí eu jogo uma bolinha de tênis, sei lá, uma bolinha dentro daquela água. Ela vai afundar, ou ela vai boiar? E com que velocidade que ela vai em direção à superfície ou em que velocidade que ela vai afundar?
tudo isso é determinado pelas forças de empuxo em comparação com a força da gravidade, né? Então, com a força-peso, digamos assim, né? Resistência da água, muitas coisas podem estar envolvidas. Só que tudo isso é um estudo que é feito na hidrostática. E isso tem a ver com a gente aqui, né? Inclusive, eu já vi questão interdisciplinar que dava informações de cálculos de física para calcular a força de empuxo num tubarão com o fígado dele, que o fígado fazia o papel aí da força de empuxo, porque o fígado dos tubarões, dos peixes cartilaginosos, ele vai conseguir secretar óleo, vai produzir óleo. E o óleo, se vocês lembrarem, um pouquinho, não sei se vocês já fizeram a experiência, pegar um copo, botar água e jogar óleo. O óleo se mistura com a água ou ele não se mistura com a água? Alguém tem alguma ideia? Óleo se mistura com a água? O que acontece quando você mistura óleo e água? Quando a gente mistura o óleo e a água, a gente vai ter o quê? Vai formar o óleo na parte de cima e a água na parte de baixo. Por quê? Porque o óleo ele tem densidade menor do que a água. Então, o animal, o condríctio, a mesma coisa. Quando ele quiser subir na coluna d'água, quando ele quiser flutuar mais para cima, digamos assim, em vez de ele só usar os músculos dele e nadar para cima, ele consegue só mudando a densidade do corpo dele. Ele vai criar mais óleo dentro do fígado dele. O óleo, como ele é menos denso da água, vai fazer o corpo dele ser puxado para cima, né? O corpo dele vai ficar menos denso em relação à água, então ele vai conseguir o quê? Subir na coluna d'água. E se ele quiser o contrário, se ele quiser afundar, ele diminui a quantidade de óleo, né? Então ele queima aquele óleo, usa aquele óleo ali como energia, né? Queima aquela quantidade de óleo. Isso vai fazer com que, com menos óleo, a densidade fique mais próxima à densidade da água, e aí ele vai afundar com maior facilidade, né? E os osteícteos vão ter um mecanismo muito parecido. Só que em vez deles usarem o fígado e usar o óleo, eles vão usar um órgão específico chamado bexiga natatória e vão usar o ar. Eles vão conseguir produzir ar dentro dessa bexiga natatória. E o ar também é menos denso do que a água. Então, conforme eles secretam ar dentro dessa bexiga, quanto mais ar eles tiverem lá dentro, mais eles vão ser puxados para cima da coluna d'água. E quanto menos ar eles tiverem, mais eles vão conseguir afundar com facilidade. Então, são os dois mecanismos de flutuação desses animais. Nos condrícteos, o fígado, que usa óleo, e nos osteícteos, a bexiga natatória, também chamada de vesícula gasosa, que vai usar ar. Beleza? E aí o que acontece? Né, aqui vai poder servir como reserva de energia também o óleo nos condrícteos, que vai regular, né, a profundidade na água, a quantidade de óleo no órgão, e a questão das nadadeiras, que eu já comentei, né, que as nadadeiras, tanto nos condrícteos quanto nos osteícteos, são pares, em oposição aos agnatos, que são ímpares, né, são 100 nadadeiras pares. Então, era isso que eu tinha para falar nesse slide aqui, que são apenas alguns aspectos introdutórios desses animais. Alguma dúvida aqui, gente? Até aqui tudo tranquilo? Alô, galera, vocês estão ouvindo? Alô, gente? Vocês estão me ouvindo? Então, quanto mais óleo produz, mais sobe. Isso, exatamente. Quanto mais óleo produz, mais sobe. E nos peixes ósseos é a mesma coisa, né? Quanto mais ar produz, mais ele vai subir na coluna d'água, né? Beleza.
Gente, a gente está próximo aqui do fim da aula. Eu poderia começar a comentar aqui, tem muitas informações. Então, eu só vou aproveitar aí o minuto final para fazer só algumas observações bem genéricas aqui, tá? A gente vai olhar, ó, a partir da próxima aula aqui, a comparação dessas classes de peixes, agnatos, condrictos, osteídeos, etc. E essas mesmas características aqui, que eu recomendo quem for fazer a tabela, conseguir colocar na tabela, né? A gente vai olhar as mesmas características em anfíbios, depois, répteis, aí ó, répteis, nas aves, opa, cadê as aves? Aqui nas aves, e por fim também nos mamíferos, né? Então, essas características é bom a gente já começar, desde a próxima aula, começar a prestar atenção com esse enfoque comparativo. O que vai evoluir, o que vai mudar de uma classe para outra. Beleza? E aí, só para aproveitar aí o tempinho final, a gente consegue ver o quê? Respiração é igual em todos eles, branquial, todos os peixes têm respiração branquial. Inclusive, uma das coisas principais que separam os peixes de todos os outros grupos é justamente que os peixes têm respiração branquial e os tetrápodes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos vão perder essa respiração branquial. E os anfíbios são exatamente essa classe de transição do ambiente aquático para o terrestre, dentro do filo cordados, né? Os outros filos também fizeram essa transição, mas dentro do filo cordados, essa respiração vai mostrar bastante isso, então ela é branquial em todos os peixes, é branquial na fase larval do girino, só que do anfíbio, só que quando o anfíbio chega na fase adulta, ele vai ter a respiração pulmonar, e também pela pele. E essa respiração pulmonar é a que vai ficar em todos os outros mamíferos, né? Reprodução, quase todos, como estão na água, vão fazer fecundação externa. O que é a fecundação externa? É aquela que jogam os gametas na água, os espermatozoides e os óvulos na água, e esses gametas vão se fecundar na água, criando o zigoto, a célula-ovo, na água, né? Quase todos os peixes fazem fecundação externa. A única exceção são os condríctios, como o tubarão, por exemplo, que fazem fecundação interna. Eles vão ter quase como se fosse aí um pênis, né? Só que o nome técnico é clasper, né? Que eles vão conseguir também, né, penetrar o indivíduo masculino no feminino e vai conseguir também fecundar aqueles óvulos dentro do organismo feminino, tá? Pelo uso do clasper. Então vai ser a única exceção de fecundação interna, vão ser os condríctios, mas os peixes em geral vão todos fazer fecundação externa. Esqueleto, ele é cartilaginoso nos 2 primeiros grupos, né? É por isso que também que a gente divide peixes cartilaginosos, o esqueleto é ósseo. E todas as outras classes, o esqueleto vai continuar sendo ósseo, répteis, aves e mamíferos, né? A pele, os primeiros têm pele lisa, sem escamas, enquanto os outros 2 já vão ter escamas específicas. Eu comento um pouco melhor na próxima aula qual a diferença dessas escamas, tá? Então vão ser já escamados, e aqui a pele ainda é lisa, mole, sem escamas. Excreta nitrogenada. Quase todos os peixes vão excretar amônia, o principal componente da urina deles. Mais uma vez, a exceção vai ser só a classe do meio, dos condríctios, que vão excretar principalmente ureia, né? Então, uma substância um pouco menos tóxica. Coração vai ser igual em todos os peixes, o coração com 2 câmaras, um átrio e um ventrículo. Só vai criar mais câmaras, mais salas dentro do coração a partir depois dos anfíbios e depois aves e mamíferos, beleza? Anexos embrionários, a gente vai ver um pouco melhor, todos eles vão ter aí na fase de embrião, vão ter tipo um saquinho que fica preso no embrião, que é o saco vitelínico, que vai ser a forma de alimentação dos embriões. Vai ter um monte de carboidrato, de reserva energética nesse saquinho, nesse saco vitelínico, que vai ser a forma de alimentação do embrião. Enquanto ele ainda não consegue ser predador, ainda não consegue ir se alimentar de pequenas plantas ou de outros animais, se for um animal mais predador, né? Ou se for herbívoro. Então ele vai se alimentar na fase embrionária desse saco vitelínico, né? Que vem do próprio ovo dele. E por fim, a regulação térmica, todos eles são pecilotérmicos, né? A gente vai ver só lá nas últimas classes, aves e mamíferos, os animais vão ser homeotérmicos,
que significa que eles conseguem determinar a própria temperatura. Agora, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, está quase nevando, estão 0 graus, os últimos dias estão bem frios, né? Essa cidade é muito fria. E aí o que acontece é o seguinte, com 0 graus, a minha temperatura corporal continua 37, 36, 37 graus, né? Então ela continua do mesmo jeito. Enquanto, se fosse um peixe, por exemplo, se a temperatura da água está 40 graus, o peixe vai estar com 40 graus. Se a temperatura da água está 0 graus, que nem em São Paulo, a temperatura do peixe vai estar 0 graus, né? Então, isso aí vai... Isso que é psilotérmico. A temperatura de fora determina a temperatura de dentro. E nos homeotérmicos é a temperatura de dentro que vai se autorregular constante, né, com o uso da energia do próprio indivíduo. Beleza? Então, gente, só fiz um apanhado introdutório disso aqui para ficar um pouco mais fácil para a gente falar da próxima aula. Então, eu vou terminar a gravação, mas quem tiver qualquer dúvida aí pode chamar.